né? A hipótese inicial que, quando Lemaitre apresenta a hipótese inicial, ele apresenta que esse afastamento das galáxias está acontecendo, ou a expansão do universo, como queiram, porque até então a expansão do universo e o afastamento das galáxias eram a mesma coisa. Isso vai mudar depois da energia escura, eu vou explicar para vocês. Mas o afastamento das galáxias e a expansão do universo como um todo estaria nessa coisa de uma velocidade de 600, ele calculou como 630 km por segundo por megaparsec. Um megaparsec é 3,2 anos-luz. Um megaparsec é milhão. Então, ou seja, um megaparsec é 3,2 milhões de anos-luz. Então, ele calculou essa velocidade de 630 km por segundo por megaparsec. Isso é uma hipótese que Lemaitre apresentou. E nisso, o universo teria, no máximo, ele expandindo a essa velocidade, se você retroage ele teria, no máximo, o universo 1,2 bilhão de anos. Compreendem? Essa foi a primeira apresentação, ou seja, vocês percebem que Lemaitre ele já parte de uma hipótese de tempo muito alta, né? E eu vou mostrar para vocês como isso está baseado na própria questão da radiometria. Isso, por exemplo, é expresso em 1927, antes de Hubble e antes de Lemaitre, pelo Arthur Eddington. Esse cara é um dos maiores contribuidores, tal. Inclusive quem vai ser adotado a partir dele alguns parâmetros e tudo mais. Ele escreve isso aqui, ó. Vejam como há uma dependência, como esses parâmetros iniciais de distância já havia uma dependência direta da idade da Terra, da suposta idade da Terra. Em uma questão tão importante como o tempo do universo, não gostaríamos de depositar confiança implícita apenas em argumentos astronômicos. Ele quer dizer com isso argumentos hipotéticos. E nos voltamos para as ciências irmãs em busca de outras evidências, talvez até mais conclusivas. E a idade das rochas mais antigas da Terra é de cerca de 1,2 bilhão de anos. Percebem? O Eddington é um dos maiores influenciadores da ciência desta época. Então, ele está trazendo o que é que se acreditava dentro da academia, que a gente tinha que seguir aquele erro da radiometria, que a astronomia precisava atender esse erro da radiometria. Lembrem-se disso. Lemaitre propôs 1,2 bilhão de anos para o universo. Aí, 2 anos depois, veio o Edwin Hubble e começou como o próprio Sacani diz, através da detecção de uma cefeida lá na galáxia de Andrômeda. Então aquela estrela, a distância dela estaria muito distante, não seria possível dela estar dentro do que eles imaginavam já ser o tamanho da nossa galáxia. Então aí ele descobre que existem galáxias além da nossa. Por isso que o Sacani diz, não se existia galáxia, ou não se sabia que existia galáxia. E aí é detectado em 1929. E aí ele não descobre só isso, ele descobre que essas galáxias, inclusive, estão se afastando. Só que Hubble fez mais do que isso. Até então, para se calcular a distância das coisas que era utilizada, se usava o que na astronomia é chamado de paralaxe, que ela utiliza o movimento, a órbita da Terra em relação ao Sol, da posição em relação à Terra, como a gente sabe, e já confirmou isso, como a gente sabe a distância daqui da Terra para o Sol de 150 milhões de quilômetros, e a gente sabe o movimento, ou seja, desde Kepler, né, a gente sabe o movimento que a Terra faz em torno do Sol, a gente consegue fazer a matemática disso, medir a distância que ela está em determinado ponto, medir a distância que ela está em outro ponto, e com isso traçar uma linha fazendo o cálculo de quanto uma estrela ou um determinado astro está dentro daquela paralaxe possível. Mas percebam, a paralaxe ela tem um limite muito pequeno, muito pequeno. A estrela mais próxima que existe daqui do sistema solar é a Alpha Centauri, que ela teria teoricamente, né, 4,4 anos-luz. Isso dá, um ano-luz, ele tem aproximadamente cerca de 10 trilhões de quilômetros. Segundo o cálculo da velocidade da luz, se ela se mantém constante. Então essa estrela está a cerca de 44 trilhões de quilômetros. Então essa paralaxe
de 150 milhões de quilômetros já não serve para nada fora do sistema solar. Fora do sistema solar, a paralaxe já não serve, ainda que ela possa ser aplicada, mas já de forma hipotética. Aí o que é que acontece? Hubble, então, ele vai utilizar algumas coisas que já estavam sendo, vamos dizer assim, hipotetizadas, e vai pegar a partir da chamada magnitude absoluta. O que é essa magnitude absoluta? Basicamente é a intensidade do brilho daquela estrela e de como aquela estrela brilha. Mas vejam, ele já está pegando a teoria e os modelos matemáticos do Jorge Lamaitre, já partindo de um tempo de vida muito grande do universo. E para isso, é preciso que essas estrelas estivessem muito distantes. Porque se você pega a velocidade com que estão se afastando e essas estrelas ainda estão perto, esse tempo ele pode cair demais. Ele cai para casa de milhões e até para casa de milhares, por incrível que pareça. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que é usado para poder... O que passou a ser usado depois da paralaxe, né? São essas chamadas velas padrão. As gigantes vermelhas, que teoricamente seriam uma fase de estrelas como o Sol, por exemplo, que um dia, teoricamente, hipoteticamente, chegará nessa fase de aumentar muito, 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 ao ponto de, e com isso também aumentar seu brilho e ser vista de uma forma mais clara. Ela pode expandir até 200 vezes, teoricamente, porque nada disso é confirmado ao longo do tempo. Hipoteticamente, isso acontece ao longo de milhões de anos, então não dá para você saber se realmente isso, ou se aquela estrela foi criada daquele jeito, entendeu? Ou ela tem poucos milhares de anos. Então, essa estrela se expande até 200 vezes o tamanho dela, teoricamente, os modelos, né? E essas cefeidas, então são tanto as cefeidas quanto as gigantes vermelhas são muito grandes, e hoje em dia também são usadas como velas padrões as chamadas supernovas, porém, usando os parâmetros que foram adotados e que vocês vão ver agora como eles foram mexidos, como eles foram alterados ao longo do tempo. Seguinte, existem problemas que o próprio Hubble reconhece, as pessoas reconheciam isso antes e passaram a parece que não reconhecer mais. Mas o Sacani, até recentemente, até uns 2, 3 anos atrás que eu acompanho o canal do Sacani, ele falava isso com toda a coisa, que o tempo de uma estrela é muito difícil de ser medido. Né? Por quê? Porque ele parte de hipóteses. Você não sabe qual é o tamanho da massa inicial que aquela estrela teve lá no início dela. Você não sabe em que estágio real ela está. Você não sabe exatamente o quanto ela já queimou desse estágio real. É tudo hipotetizado. Tanto é que quando você pega os modelos padrões, você tem estrelas que inclusive são mais velhas do que o universo. Vocês já ouviram falar na Matusalém? Procurem aí na internet, Estrela Matusalém. É uma estrela que supostamente tem 14 bilhões de anos, acho que mais, quase 15 bilhões de anos. Né? Por quê? Porque quando usa o cálculo que eles colocam para a estrela, para massa, para não sei o quê, para o que eles acreditam que seja a massa inicial, para o tanto de não sei o quê, já passou daquele tempo. Né? E isso não é só essa estrela, essa Matusalém, várias outras. Tem várias estrelas que contrariam, quero fazer ainda um programa, um vídeo especial sobre isso. Tem várias estrelas, várias galáxias, vários buracos negros, que, principalmente estrelas, que contrariam essa evolução da nucleossíntese estelar, de que ela primeiro começaria queimando hidrogênio, aí iam formando todos os elementos, até chegar no ferro e explodir, ok? Tem vários elementos que contrariam isso. Estrelas, por exemplo, que teoricamente estariam em estágios iniciais e já apresentam hidrogênio, oxigênio, estrelas em estágios iniciais que já apresentam linhas de ferro, entendeu? Então tem várias coisas que contrariam isso. Mas partindo do princípio deles, eles mesmo admitem que é muito difícil você calcular e saber se realmente está certo a magnitude de uma estrela, o brilho daquela estrela e fazer essa relação do brilho com a distância que aquela estrela está. Isso, meus amigos, é totalmente hipotético. Totalmente. Não existe nenhuma taxa que foi realmente confirmada nessas distâncias que são adotadas. E percebam que as calibragens iniciais já estavam
direcionadas para milhões de anos-luz. Por quê? Porque já se dizia que a Terra tinha muitos milhões de anos. O que é que acontece? Né? Nesse estudo de Hubble, nesse estudo que foi apresentado em 1999, ele já mostra que há um problema com esse negócio de constante. Por quê? Porque o que é a chamada lei de Hubble? O que é que ele descobriu nesse momento? É que a velocidade de afastamento em quilômetros por segundo, ela é proporcional à distância. O que é que significa isso? Quanto mais distante está o objeto astronômico observado, maior é a velocidade de afastamento dele. Agora pensem isso em supostos bilhões de anos de distância. Quando Hubble propõe isso e quando começa-se a propor esse tipo de visão, se imaginava que as galáxias estavam muito próximas, que só haviam galáxias muito próximas. Isso aí, meus amigos, é quando ele descobriu a primeira galáxia fora da Via Láctea. A primeira. Né? E aí ele já vê uma lei de Hubble. E aí ele calcula, o Hubble, que a taxa de expansão do universo, a partir do que ele estava vendo, a partir de todos os parâmetros que ele adotou lá, e já esticando esse parâmetro para milhões de anos, ele vê uma taxa de expansão do universo, de afastamento dessas galáxias, de 530 km por segundo por megaparsec. Isso aí, meus amigos, dá um universo de 1,8 bilhão de anos. Não é bilhões, é bilhão de anos. Percebam, a gente já mudou do 1,2 bilhão de anos do Lemaitre, que foi a proposta inicial, já passou para 1,8 bilhões de anos. Mas qual é o problema? Até então, o modelo do padre ele era meramente hipotético. Porém, com o Hubble, esse modelo se tornou um modelo, vamos dizer assim, ele é observacional, ele foi observado, mas não confirmado experimentalmente, mas observado, não é só uma hipótese que Lemaitre adotou. Quando Hubble apresenta isso, há imediatamente um conflito com o que vinha sendo dito por uma ciência já mais estabelecida, teoricamente mais estabelecida, né? Que é a radiometria. Então a radiometria já vinha com décadas à frente do que a astronomia estava engateando em 1929. A radiometria já vinha do final do século XIX. Entendeu? Então, no início do século XX, a astronomia ela era uma ciência muito especulativa, e ainda é, em relação à radiometria. Né? A radiometria também é especulativa, só que eles acreditavam que era muito mais estabelecido. Por quê? Porque já se acreditava desde o século XVII, com o Nicolaus Steno, que a Terra tinha milhões de anos. Eles só não sabiam quanto. No final do século XIX, com o invento da radiometria, começou-se a haver uma série de testes partindo desse princípio da hipótese dos fósseis terem levado milhões e até bilhões de anos, centenas de milhões de anos. Partindo desse princípio, começou-se a achar muitas rochas, que após medidas, eles começaram a aumentar cada vez mais a idade da Terra. E quando Hubble propõe uma idade do universo de 1,8 bilhão de anos, esse cara aí, por exemplo, que foi um dos pioneiros, ele não é o inventor do método, mas ele foi um dos primeiros a aplicar isso experimentalmente, o Bertrand Botwood, ele já tinha proposto, já tinha feito medições, supostas medições, as medições dentro dos parâmetros que a radiometria adota, dizendo que a Terra tinha mais de 2 bilhões de anos. Vocês lembram, né, desse negócio de carbono 14, de fóssil de tecido mole de dinossauro, tá, e tudo refuta esse negócio. Mas esse cara já estava dizendo isso. E a radiometria era a ciência da época. Então, cada vez que se descobria uma fóssil novo, um pedaço de alguma coisa nova, uma rocha nova, que era encontrado e era aplicado, e essa idade da Terra ia aumentando, era uma festa que se fazia dentro da mídia, das comunicações. Porque era como se a idade da Terra, aquilo ali era a notícia, era como se fosse o James Webb, né? E aí a astronomia já não era nada, era um monte de borrão. Mas vamos lá. O Gamow, né, é quem vai tentar resolver isso. Porque, feito eu falei para vocês, o Hubble propõe uma idade de 1,8 bilhão de anos,
enquanto a radiometria já estava propondo que a Terra teria mais de 2 bilhões de anos. E o Gamow, se vocês não lembram, ele vai ser o cara que vai justamente propor, junto com os alunos dele, a famosa radiação cósmica de fundo. Por quê? Qual é a diferença que Gamow estava propondo para a teoria do Lemaitre? É que o universo não teria se formado a partir de fissão nuclear, mas sim por fusão nuclear. Ou seja, que existia algum tipo de força, que ele disse que era a gravidade mesmo antes do universo existir, fazendo pressão sobre esse átomo primordial, e que essa pressão, essa temperatura aumentou tanto, ao ponto daquele átomo primordial literalmente explodir. Não é expandir, é explodir. E que isso, aí ele foi alterando os parâmetros, o Gamow, e chegou, né, numa idade de 2,5 bilhões de anos, o que teoricamente satisfaria a radiometria até então. Porém, a radiometria continuou aumentando essa idade, inclusive até chegar a 3 bilhões de anos. E assim se passou um longo tempo, entre 1948 e 1952, onde a Terra era mais velha do que o universo. E aí esse cara chamado Walter Baade, ele propõe que, na verdade, a magnitude que ele estava vendo, vejam, já houve uma série de modificações, vocês veem que o tempo começou lá, com aquele tempo lá, já houve uma série de modificações nos parâmetros que ele está usando, e esse cara, ele vai simplesmente dobrar a idade que havia sido proposta por... Lembra que eu falei para vocês que os astrônomos já têm esse negócio de dobrar a idade? Agora eles estão querendo dobrar a idade do Big Bang, de 13,7 bilhões para 26 bilhões e tanto. Eles têm esse negócio de dobrar. Não, a gente errou pela metade. Esses errinhos dele. E aí esse cara diz o seguinte, olha, essa magnitude que foi medida por Hubble, que está sendo utilizado nas velas padrões, ela tem um erro, porque as estrelas teriam metalicidade diferente e, portanto, isso influenciaria na magnitude e, portanto, nas distâncias. E assim que foi criado essa história de estrelas de população 1 e 2, e que as primeiras lá no universo, lá no começo do universo, seriam as supostas estrelas de população 3, que nunca foram vistas, nunca foram avistadas, nem coisa nenhuma. Com essa história de divisão de estrelas de população 1, 2 e hipotetizando a estrela de população 3, o Baade, o Baade, ele reduziu esse tempo, esse afastamento das galáxias para 250 km por segundo por megaparsec. Isso dobrou, como eu falei para vocês, a idade do universo. Estão vendo que o negócio assim é bem aleatório? Vocês estão percebendo isso? Ele dobrou essas distâncias a partir só dessa divisão que ele fez, e dobrou também o tempo do universo de 1,8 para 3,6, para poder resolver o problema da radiometria, o problema de uma Terra mais velha do que o universo. Compreendem? E nisso a idade do universo, a expansão do universo, a velocidade foi caindo e a idade do universo foi aumentando. Só que não adiantou. Por quê? Porque no ano seguinte, em que a teoria do Baade foi adotada, esse famoso cientista lá, o Claire Cameron Patterson, ele pegou um meteorito, supôs que aquele meteorito, mesmo passando pela reentrada da Terra, na atmosfera, pegando fogo, se arrebentando no chão tal, e tudo mais, não estava sujeito a muitas alterações. Vê, as maluquices de ateu, né? Dessa galera que acredita nesse negócio de bilhões de anos e da radiometria. O cara pegou um meteorito que entrou na atmosfera, e um meteorito considerável, inclusive, que foi submetido a uma temperatura absurda, que houve um impacto na Terra, tal e tudo. Não, esse daqui, ele deve ter o tamanho, a quantidade de chumbo, tal e tudo mais, de quanto tempo é o certo. Então, essa coisa de que a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos, não é nem do que está sendo pego na base do que tem aqui. Ela vem de meteoritos que passaram por esse processo de temperaturas elevadíssimas, entre 1.500 e 2.000 graus, e tiveram esse impacto. E aí ele aplicou uma técnica, inclusive, que era inovadora na época, que seria chumbo para chumbo, o chumbo 207 para o chumbo 206. Né? E com isso, ele
fez o cálculo, teria achado essa idade de 4,55 bilhões de anos para a idade da Terra, a partir desse meteorito, que inclusive tem um nome bem significativo, né, que é Canyon Diablo. É o Diablo mesmo. E é interessante porque já foi feito um teste nesse mesmo meteorito, do rubídio para estrôncio, em que deu 5,1 bilhões de anos. Para vocês verem como esses testes assim, eles vão refutando um ou outro, entendeu? Depois que o Peterson coloca isso, passa-se novamente um tempo com a Terra sendo mais velha do que o universo. O que, obviamente, seria impossível. E o Sandage, aí, esse cara chamado Alan Sandage, ele, em 1958, vai ser contratado para trabalhar nessa brincadeira aqui. Ó. Foi a família Rockefeller quem construiu essa belezura aí, que durante décadas, eu acho que durante 40 ou 50 anos, continuou sendo o telescópio mais poderoso que existia. E aí, o que é que acontece? O Sandage, ele se tornou o astrônomo mais influente dessa época, principalmente porque ele comandava a equipe que manipulava esse telescópio de ponta. E a questão era já resolver isso. Tem uma coisa do Sandage que ele colocava que, para a gente saber, e veja, isso é cálculo matemático. O Sandage, ele coloca assim, para a gente saber se um único megaparsec está certo, a humanidade ainda levaria 10 milhões de anos. Porque realmente a gente não sabe se essas distâncias que estão sendo calculadas estão certas. Vocês viram, ele admitia isso nessa época, por quê? Porque as coisas estavam mudando, essas distâncias estavam sendo aumentadas cada vez mais. E sem um critério, apenas para atender à necessidade da radiometria da Terra. Vocês observam isso? Então, o que é que acontece? O Sandage mudou uma série de parâmetros, inclusive estabeleceu, na época do Sandage, para chegar nessa velocidade de expansão das galáxias do universo, para chegar nisso, o Sandage, ele propôs, inclusive, também um chamado constante de desaceleração. Ele coloca como se o universo estivesse desacelerando esse afastamento das galáxias, o que foi totalmente refutado pelas observações que se viu ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a gente sabe que o universo está acelerando, ou seja, esse afastamento está cada vez mais acelerado. O Sandage também, para poder chegar e aumentar a idade do universo e, consequentemente, as distâncias dos objetos astronômicos, ele, além de modificar vários parâmetros, adotar novos parâmetros, ele colocou o que a gente chama, o que foi chamado, passou a ser chamado de constante de Hubble, que não existia uma constante de Hubble, mas que ele apresenta como sendo de 75 km por segundo por megaparsec. E que isso nesse momento, toda essa modificação que é feita, é que nasce essa história de um universo de 13 bilhões de anos. Entenderam? Compreenderam? Uma coisa que é preciso lembrar do Alan Sandage é que, apesar de ele ter sido responsável por ter colocado essa questão de 13 bilhões de anos, apresentado esse universo com 13 bilhões de anos, ele foi mudando cada vez mais isso. Porque ao longo das décadas foi se encontrando galáxias cada vez mais velhas. Eles achavam que ia encontrar, meus amigos, galáxias no máximo com 6, 7, 8 bilhões de anos. E aí eles foram cada vez mais encontrando galáxias dentro dos parâmetros que eles adotaram, cada vez mais velhas e velhas e velhas e velhas. E aí o Sandage já vinha dizendo, ele viu que já não ia dar esse negócio de 13 bilhões de anos, e aí ele mesmo já foi propondo uma série de outras coisas. Já foi propondo que estaria correto o chamado efeito Tolman, que eu não vou explicar muito para vocês não, mas que diz que algumas coisas chegaram a viajar numa velocidade mais rápida do que a velocidade da luz e, portanto, voltar ao passado. O Sandage também apresentou uma constante que teria, na verdade, 50 km por segundo por megaparsec e que a idade do universo seria, na verdade, de 20 bilhões de anos. O Sandage vai falar do universo, chamado universo oscilante, né, que seria o grande rebote, e nessa história ele vai dizer que o universo ao todo já teria mais de 80 bilhões de anos. Isso é para vocês verem, eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês verem como
essa questão de bilhões de anos e de distância e de tempo, ela é modificada de uma forma muito avacalhada. Entendeu? E sem confirmação de coisa nenhuma, de nada. De nada, é tudo hipótese. Aí o que é que acontece? Em 1965, né, os físicos estadunidenses, né, esse Arnold Penzias e o Robert Wilson, eles construíram um telescópio muito mais apurado, um radiotelescópio muito mais apurado do que existia até então, e com isso eles descobriram que existe um som, um ruído, em todo o universo. Esse ruído foi interpretado como aquele período de radiação proposto por Gamow em 1948, que seria de 380 mil anos. Agora, o que é a radiação cósmica de fundo? A priori, um ruído que está em todo o universo. Né? Se esse ruído foi de uma explosão inicial, isso é uma extrapolação, isso é uma hipótese. O que é que acontece? Quando se admitiu essa história de radiação cósmica de fundo, começou-se a medir esse afastamento pela radiação cósmica de fundo. Aí você tem medições da expansão do universo, do afastamento dessas galáxias pela radiação cósmica de fundo e pelas velas padrões. O que é que isso gera? Gera o que eles chamam hoje de tensão de Hubble. Uma série de medições que não bate uma com a outra. E aí o que foi que eles fizeram? Né? Diante de uma série de medições e de possibilidade de medições, eles optaram pela mais baixa. Por quê? Porque, novamente, estavam se encontrando galáxias muito distantes. E era preciso ter mais tempo para isso. Só que vejam, meus amigos, ainda há um problema. Né? Essas galáxias que vocês estão vendo hoje, que teoricamente estariam a bilhões de anos-luz, ou seja, a 13,4, 13,5, como o James Webb vem mostrando, que teoricamente estariam nessa distância, elas não estão nessa distância segundo o próprio modelo padrão do Lambda CDM. Elas não estão nessa distância. Se vocês pegarem um negócio que é chamado na astronomia de calculadora cosmológica, vocês vão ver que o que está nessa distância é a chamada quebra de Lehmann, que mostra que seria o ponto inicial em que aquela luz começou a ser emitida até chegar no observador que somos nós aqui na Terra. Porém, aquela galáxia mesmo, ao longo desses supostos bilhões de anos, ela estaria a muitos bilhões de anos além do tempo do Big Bang. Procurem essas galáxias iniciais de formação do universo. A galáxia, a Gliese 12, a Jades, a outra, acho que é UDS. Procurem essas galáxias. Elas, na verdade, não estão a 13,4, 13,5. Aquilo é a luz quando partiu de lá e até chegar aqui. Né? Segundo os parâmetros que eles adotaram, esses parâmetros que eles foram mudando e dobrando. Não estaria lá, ela estaria a muitos bilhões a mais. Por isso que eles dizem que o diâmetro do universo é de mais de 90 bilhões de anos-luz. Ora, como é que se a gente só tem 13,7 para 13,8 bilhões de anos-luz de existência, como é que a gente tem um universo que tem um diâmetro de 92 bilhões de anos-luz? Como é possível isso? Não é possível. O problema é que, como eles avacalharam tanto com a teoria, com a distância, eles foram mudando tanto, reduzindo tanto essa suposta constante, foram dobrando as distâncias tanto, de uma forma tão avacalhada. Quando eles descobriram essas galáxias distantes demais, elas já teriam passado, quando eles chegaram, por exemplo, em galáxias que estão a 3, 4 bilhões de anos-luz daqui, ou seja, a quebra de Lehmann estaria a essa distância, quando a luz começou a ser emitida para cá, estaria uma distância de 4 ou 5 bilhões de anos, ela já estaria numa distância de mais de 13 bilhões de anos. Aí como é que explica isso? Como é que explica isso? As galáxias viajaram numa velocidade maior do que a velocidade da luz? Ora, isso não pode. É daí, meus amigos, que vem a história da energia escura. Vocês entendem? Aí é que vem aquela conversa fiada de que, na verdade, não são as galáxias apenas se afastando. É que está sendo criado espaço entre essas galáxias.
Só que se realmente fosse verdadeira essa história de que está sendo criado espaço entre as galáxias e não simplesmente elas se afastando para poder elas terem um afastamento maior do que a velocidade da luz, se for criando espaço, teria um efeito de que essas galáxias não diminuiriam o tamanho dela. E, na verdade, o que a gente vê é essas galáxias diminuindo à medida que elas se afastam. Né? Ou seja, a energia escura ela é uma explicação ad hoc, uma explicação, uma muleta, que foi inventada justamente para cobrir essas distâncias e essas idades absurdas que eles adotaram lá atrás antes de descobrir essas galáxias mais novas. Vocês conseguem entender isso? Ficou claro isso para vocês? É uma explicação ad hoc para poder cobrir esse buraco de que as distâncias levaram para um nível que eles não sabiam mais explicar. Como uma galáxia pode estar numa distância maior do que o próprio tempo do universo? Porque está sendo criado espaço entre elas. Então, quando vocês ouvirem falar de energia escura, vocês lembrem que essa explicação papo furada, essa conversa fiada que eles apresentam. Compreendem como a coisa não bate, como é preciso uma série de explicações. E aí, após Sandage, meus amigos, os caras vão metendo um bocado de parâmetro hipotético. Tudo isso que vocês estão vendo aí, todos esses parâmetros hipotéticos básicos e os parâmetros derivados dos parâmetros hipotéticos são explicações e coisas que eles vão criando para poder cobrir furos dentro da teoria. Mas vejam, Hubble ele foi muito sincero no que ele pegou. Ele partiu de um princípio de uma Terra muito velha, pegou a hipótese inicial do Lemaitre, fez os cálculos dentro do que ele pôde observar e dos parâmetros que ele adotou e encontrou essa suposta idade de 1,8 bilhão de anos. Mas o Hubble ele também combateu essa ideia de o universo ter surgido a partir de um único ponto. É por isso, meus amigos, que eu já expliquei até na live anterior para vocês, é que não pode mais falar que houve uma explosão. Porque Hubble, ele literalmente combate essa ideia de que o universo pode ter começado por uma explosão. Por causa de quê? Porque o universo é plano e porque a organização das galáxias não demonstra isso. Né? Vejamos essa citação, por exemplo, de Hubble. As nebulosas não poderiam ser distribuídas uniformemente como o telescópio mostra que são, e ainda se encaixarem na ideia de explosão. Explicações que tentam contornar o que o grande telescópio vê não conseguem se sustentar. A explosão, o Big Bang, por exemplo, teria que começar muito depois que a Terra foi criada. E possivelmente muito depois que a primeira vida apareceu aqui. Porque ao longo do tempo, que Hubble está querendo dizer nessa citação, é que ao longo do tempo, ele foi vendo inclusive que essa velocidade que ele tinha calculado era maior e que o tempo do universo era menor do que ele havia calculado de 1,8 bilhões. Né? Tanto que ele disse que pode ser até menor do que 500 milhões de anos, que era mais ou menos a idade que se imaginava que a vida tinha começado na Terra nessa época. Percebam que o que Hubble está falando é o que foi sendo encontrado ao longo das décadas, porque tudo que mostra, sempre que o universo é vasculhado, se mostra um universo plano, ou seja, ele não é distribuído tridimensionalmente em todas as direções, mas que ele é plano. Isso dentro da ideia de explosão não encaixa de forma alguma, não tem como encaixar isso dentro de uma ideia de explosão. E aí, recapitulando, para vocês entenderem, para a gente fechar. Betty Wood, em 2025, já calculava a idade da Terra em 2 bilhões de anos. Mas Lemaitre, dentro do que se viu, dentro do que estava sendo se calculado no Redshift, coloca 1,2 bilhões de anos, 1,2 bilhão de anos. Hubble passa isso para 1,8 e depois quer diminuir, mas ficou como 1,8. Gamow passa isso para 2,5 bilhões de anos. O Baade aumenta isso para 3,6 bilhões de anos, tudo para atender a questão da radiometria da Terra. Só que quando entra o Peterson com 4,5 bilhões, isso precisava ser levado muito mais adiante. E aí vem o Sandage, em 1958, e faz todas essas modificações que eu falei para você, levando a idade do universo para 13 bilhões de anos. E a idade da Terra, como foi estabelecida? Aí, meus amigos, aí é mais
horas e horas e horas de live para eu trazer para vocês os erros, a radiometria, as provas contrárias. Eu quero trazer muitos artigos. Então isso vai ficar para o que eu já falei para vocês da questão da idade da Terra. Beleza?